But this whole thing, it's just a symptom of a larger problem. There's a growing anti-intellectual strain in this country. It may be the beginning of the end of our informed democracy. Of course, in a free society, you can and should think whatever you want. And if you want to think the world is flat, go right ahead. The Earth isn't flat. And by the way, this is called gravity. É uma experiência interessante dizer a alguém que você não acredita mais no universo e nem que a Terra seja uma gigantesca bola giratória no espaço. Experimente você mesmo. Eu garanto que eles vão te dizer que você é louco, ou pelo menos passarão a te olhar como se tivesse um parafuso a menos. A coisa mais interessante é que, quando desafiados, os crentes do globo não são realmente capazes de fornecer evidências empíricas sólidas com base em alguma experiência pessoal de que a Terra seja, na verdade, um grande globo giratório. Alguém pode demonstrar em primeira mão no nosso dia a dia a curva da Terra ou o seu movimento através do sistema solar? Não, nós não podemos. E alguma pessoa pode dizer que vimos os planetas em sua órbita e o universo se expandindo com nossos próprios olhos? Não, novamente não podemos. Geralmente, em resposta a essa pessoa maluca dizendo que a Terra é plana, eles responderão da seguinte forma. Número 1. Irão mostrar as imagens da Terra apresentadas pela NASA. Ou número 2. Dirão, qual é? Todo mundo sabe que o espaço existe. Eles falarão sobre os inúmeros professores que dedicaram suas vidas a estudar esse assunto. Em algum momento, talvez, uma ênfase na existência da gravidade aparecerá na conversa. Mas veja, o que realmente acontece quando alguém reage tão teimosamente a uma visão alternativa da Terra não tem nada a ver com a sua capacidade mental de pensar. Se a pessoa tivesse se sentado com sua irmã grávida e dissesse: "Você não é uma mulher e não está grávida", então sim, essa seria uma afirmação que mereceria tal reação, pois há evidências empíricas óbvias de sua gravidez. Mas não, o que começa a ocorrer quando você desafia uma pessoa em relação ao modelo real da Terra é uma batalha contra a sua programação. Esta programação está profundamente enraizada e estabelecida, pois foi deliberadamente construída quando ainda éramos crianças. Antes de sairmos da escola primária, nossa experiência pessoal em relação ao nosso mundo plano e estacionário já estava sendo lentamente apagada e constantemente inflada com a ideia esférica de que a Terra é um globo. O triste é que muitos de nós crescemos e nunca mais sequer questionamos tais informações. São apenas em fotografias e vídeos da NASA que as vemos, e também em outras fontes oficiais supostamente confiáveis de que o horizonte aparece curvado. Todas as imagens amadoras da Terra, sem filtros e sem edições, fornecerão um horizonte completamente plano. E é isso que nós vemos com nossos próprios olhos ao estarmos em uma praia ou olhando para ela de qualquer ponto. Em qualquer altitude, o horizonte sempre aparece 360 graus plano, porque de fato é assim que ele é. E ele sempre se eleva para encontrar o nível dos olhos do espectador. Você nunca precisa olhar para baixo ou para cima para ver o horizonte. Ele te encontra. Não importa o quão grande eles dizem que a Terra é, se fosse uma bola curva, você teria que ajustar sua visão para cima ou para baixo para encontrar o horizonte. E eu sei que vimos a curva em fotos e vídeos, mas a NASA e muitas outras fontes oficiais distorcem continuamente o horizonte em suas filmagens com uma lente olho de peixe para dar o efeito de uma Terra curva. Esta é a mesma lente olho de peixe inerentemente incorporada à GoPro. Eu sei o que você vai dizer. Você viu a curva de flexão do horizonte ao viajar em altitude em um avião.
Mas infelizmente, isso é mais um truque. As janelas dos aviões geralmente se curvam para fora para dar a ilusão de curvatura. Um artigo do Telégrafo de natureza ingênua explica que as janelas de voo foram alteradas, porque as janelas quadradas causavam uma porcentagem maior de acidentes. Tá certo isso? Eles usam nosso lado humano para descartar nossa própria percepção infalível de uma terra plana e estacionária, alegando que não somos grandes o suficiente para testemunhar a curvatura. Mas este balão conseguiu subir 36 km de altura sem estar com uma lente olho de peixe. E eis um horizonte plano. O balão oscila e gira, mas o horizonte permanece totalmente reto, não podendo ser curvado de forma alguma para qualquer parte. E esse é o problema. Durante séculos, nossos ancestrais usaram seu próprio julgamento, confiaram em seus próprios sentidos naturais para discernir que a Terra era plana. E embora alguns tenham se envolvido em teorias da curvatura potencial da Terra, não foi até o início do período moderno, com viagens como a de Cristóvão Colombo, que o modelo do globo heliocêntrico se tornou dominante, e os humanos sacrificaram para sempre o conhecimento de seus próprios sentidos. E o modelo heliocêntrico é tão descaradamente falho e sem sentido que é surpreendente ver que até ganhou essa força toda. Pegue a fronteira de água que rodeia o nosso horizonte, por exemplo. É a física natural da água encontrar e manter um nível. E isso só acontece porque esse nível é plano. Se a Terra fosse uma bola esférica, a água não manteria níveis planos tão consistentes. Estamos acostumados a ver a água fazendo isso ou isso, mas nunca em todas as nossas vidas na Terra vimos com nossos próprios olhos a água fazendo isso. A água não dobra. Não é chamado de nível do mar à toa, né? E se a água nunca encontrasse um nível plano, por que usaríamos uma ferramenta como essa para obter tamanha precisão? Outra vez, a água não dobra. Os rios, por exemplo, sempre correm para o nível do mar. Se a Terra fosse uma bola giratória, então inevitavelmente muitos rios na Terra teriam, em algum ponto de sua jornada, que fluir para cima. Como Eric Dubay aponta, o Mississippi tem 4.828 quilômetros de comprimento, o que significa que precisaria subir 17,7 quilômetros de altura em uma terra globular. Ele também aponta que uma parte do Nilo corre por 1,6 km com uma queda de apenas 30,5 centímetros. Novamente, se a Terra fosse uma bola esférica, isso seria impossível. Os cientistas mágicos do nosso mundo afirmam que a Terra tem cerca de 40 mil quilômetros de circunferência, mas a trigonometria esférica determina que a superfície de toda a água deve se curvar 20 centímetros para baixo a cada 1,6 km, multiplicada pelo quadrado da distância. Isso significa que um trecho de 32 km de extensão de água cairia 4 metros em ambos os lados de seu pico central. Toda vez que os cientistas tentaram encontrar essas depressões e curvas, no entanto, a água sempre provou ser completamente nivelada e plana. There's a growing anti-intellectual strain in this country. Ao construírem ferrovias, estradas e pontes, arquitetos e engenheiros nunca levam em conta a curvatura da Terra. O engenheiro W. Winkler teve um artigo seu publicado na revista Earth Review em que fala sobre a suposta curvatura da Terra, afirmando o seguinte: como engenheiro de muitos anos, vi que essa concessão absurda só é permitida nos livros escolares. Nenhum engenheiro sonharia em permitir algo desse tipo. Projetei muitos quilômetros de ferrovias e muito mais de canais, e tal concessão nem era cogitada, muito menos permitida. Esta tolerância para a curvatura significa 20 centímetros para o primeiro quilômetro de um canal e vai aumentando na proporção pelo quadrado da distância em quilômetros. Assim, um pequeno canal navegável para barcos, digamos de 48 quilômetros de comprimento, terá pela regra acima uma tolerância para a curvatura de 182 metros. Pense nisso e em seguida dê crédito aos engenheiros como não sendo tão tolos assim. Nada desse tipo é permitido.
Não pensamos mais em considerar 182 metros para uma linha de 48 quilômetros de ferrovia ou canal, tanto quanto em perder nosso tempo tentando fazer a quadratura do círculo. There's a growing anti-intellectual strain in this country. Se a Terra é realmente um globo girando a 1666 km por hora, como é que não sentimos o seu movimento? Não há uma única pessoa na Terra que possa testemunhar a suposta rotação da Terra. Sentimos o movimento quando viajamos de carro, trem, barco, avião e sentimos enjoo por conta disso. Os magos cientistas lhe dirão que não sentimos a Terra girar porque ela está girando a uma velocidade constante. Eles costumam usar a analogia de uma viagem de trem. Só sentimos que estamos em movimento quando o trem muda de velocidade. Essa analogia, porém, se desfaz quando se considera que no modelo heliocêntrico a Terra não é um sistema fechado, mas é um ambiente aberto, com seu próprio clima que muda drasticamente. Se você estiver sentado em cima do trem, movendo-se a uma velocidade constante e não dentro dele, certamente sentirá o movimento. Além disso, eles também se contradizem. Em um artigo de 2016 intitulado NASA Study Solves Two Mysteries About Wobbling Earth, eles afirmam que a Terra nem sempre gira em um eixo. Em vez disso, oscila irregularmente ao longo do tempo, e que a direção mudou drasticamente devido a mudanças na massa de água na Terra. É estranho que ninguém tenha sentido isso. Qual é, NASA? O giro furtivo e imperceptível? Ou padrões de movimento regulares e oscilações? Toda noção de um globo girando se torna absurda quando você considera isso. Se a Terra estivesse realmente girando, então helicópteros e balões precisariam apenas pairar sobre a superfície e esperar que seu destino chegasse até eles. Da mesma forma, se fosse uma bola espacial curva, os pilotos de avião precisariam constantemente reajustar sua altitude para baixo, para que não continuassem em linha reta e começassem a sair para o espaço. Eles teriam que descer 846 metros, ou bem mais de meio quilômetro a cada minuto. E é claro que este não é o caso. E os pilotos nunca são instruídos ou ensinados sobre esse mecanismo de voo. E o que um piloto de verdade tem a dizer sobre isso? Am I allowed to say hi? Hey, I just want to say thanks for the smooth flight. I did have one question. Is there like a specific angle of downward tilt you have to fly at to 3 degrees. 3 degrees for the curvature of the Earth? Oh, for the Earth? Because No, we just fly over the troposphere. really. But Yeah. do you have to keep like kind of going down because? No, we actually have to nose up. It flies. Really? Because I was reading some stuff on the flat Earth that made a lot of sense. Have you looked into it? Which one? I was reading a lot of stuff on the flat Earth. Okay, yeah. True. It's true? Yeah. Okay, Yeah. alright, cool. All right. Hey, God bless, brother. Alright, have a good one. You too. I just got one question to ask. Flat or a ball? Well, I never feel as breaking round. If we live on a ball, surely we'd have to fly around it. Yeah, it feels like flat or a ball. Flat. What's a ball? I think it's flat. Yeah, me too. Pretty flat to me. It certainly does, doesn't it? And you've got that flight instrument down there to keep it flat. Gravity exists. Gravity is an unproven theory. No, it's not. Let's rock and roll. Cheers, fellas. Thank you very much. Can I ask the pilots one question? The first stop is here. Don't mind. Got a question for you. Hello, mate. How are you? Yeah, good. I'm a fellow, Casey Josh, I'm a fellow, just PPL, pilot, yeah. Yeah, nice. I've got a couple of serious questions to ask you. Okay, here we go. Yeah, there's a big time. Curvature. Curvature. Yeah. Yep. We don't allow for curvature, do we? For anything, not for you usually. Yeah. No, we're round, we're a disc, aren't we? Round and flat. Yeah. Sorry. Hey, but honestly, quite seriously, Yeah. we are, aren't we? Yeah. Thank you. Se a Terra estiver de fato girando, as trajetórias de voo se tornam muito confusas. Voar para o oeste, na Califórnia, partindo de Nova York, são 3.928 quilômetros.
o que leva pouco menos de 5 horas em um voo comercial. Se a Terra está girando para o leste a 1.666 km por hora, então não apenas esse voo levaria muito menos tempo, mas também tornaria-se quase impossível voar de volta no sentido contrário, devido à constante rotação da Terra. Seria como tentar subir uma escada rolante muito longa e muito rápida. E quanto ao clima? Se a Terra e a atmosfera estão girando a 1.666 km por hora, então você não acha que seria impossível ver essas nuvens estacionárias e formações meteorológicas como fazemos? Sem mencionar que as nuvens muitas vezes se cruzam em seus caminhos. Isso seria impossível se a rotação da Terra fosse uma realidade. Thomas Winship afirma: deixe a imaginação projetar em sua mente a força que teria o ar que foi colocado em movimento por um corpo esférico de 12.874 km de diâmetro, que uma hora está girando por cerca de 1.666 km por hora, correndo pelo espaço a 105.000 km por hora e girando pelos céus. Então, vamos conjecturar e buscar descobrir se os habitantes de tal globo poderiam sequer manter seus cabelos. Se o globo terrestre girasse em torno de seu eixo a uma velocidade espantosa de 1.666 km por hora, uma massa tão imensa causaria necessariamente uma tremenda rajada de vento no espaço que ocupa. O vento iria para um lado e qualquer coisa como nuvens que entrassem na esfera de influência da esfera giratória teria que seguir o mesmo caminho. O fato de que a Terra está em repouso é comprovado pelo voo de uma simples pipa no ar. E honestamente, se a Terra fosse um globo em alta rotação, os oceanos e outros corpos de água então não seriam empurrados para longe da Terra, da mesma forma que quando uma bola molhada é girada rapidamente? A água espirra para fora. Os magos cientistas têm uma resposta para isso. Eles chamam isso de gravidade. And by the way, this is called gravity. Os magos cientistas estão de volta, lançando seus feitiços e nos contando histórias de uma força poderosa que nos mantém enraizados na Terra. Se a gravidade fosse uma potência tão grande, os pássaros teriam dificuldade para voar. Os insetos não seriam capazes de usar o vento para navegar. Os macacos não escalariam e pulariam entre as árvores com facilidade. Os aviões não seriam capazes de decolar do solo. As árvores não seriam capazes de vencer a atração da gravidade em seu crescimento em direção à luz solar e começariam a se curvar em direção à Terra quanto mais altas se tornassem. E se a gravidade existe e tem o poder de dobrar e envolver os oceanos em torno de uma gigantesca bola giratória, então os humanos certamente lutariam para levantar os braços e as pernas. Diz a lenda que uma maçã caiu na cabeça de Newton enquanto ele estava sentado sob a árvore, e este foi o catalisador para sua grande descoberta da gravidade, que afirma que os objetos são atraídos por grandes massas e gravitam em direção ao seu centro. No entanto, quando eles falam sobre gravidade, o que eles estão realmente se referindo é a lei da densidade relativa à massa. Hoje vou mostrar um experimento científico simples que você pode fazer em casa para aprender sobre densidade. Comece pegando um copo vazio e coloque um pouco de água e um pouco de corante de alimento. Em seguida, adicione um pouco de xarope ou melado. E vou adicionar um pouco mais de água, para deixar a camada um pouco mais grossa. Então, finalmente, encha o copo com um pouco de óleo e deixe repousar por cerca de 15 minutos. Esses líquidos se separam em camadas diferentes porque possuem densidades diferentes e não se misturam. O xarope tem a maior densidade, então fica no fundo, e o óleo, que tem a menor densidade, sobe ao topo. Tente soltar objetos diferentes para ver o que acontece. Se colocarmos essa pó de metal, que é muito densa, você pode ver que ela afunda até o fundo do copo. Mas se eu pegar esta uva e deixá-la cair, ela afunda no óleo e na água, mas fica na cauda. Isso ocorre porque a cauda é mais densa que a uva. Bem legal, né? Agora, se eu pegar esta tampa de garrafa de plástico e colocá-la dentro, ela afunda lentamente no óleo e fica na água.
E finalmente, se eu pegar este pedaço de esponja e colocá-lo aqui também, ele ficará por cima de tudo. É um fato científico, comprovado por evidências indiscutíveis, que quando os objetos são colocados em meios de menor densidade, eles afundam, e quando colocados em meios de maior densidade, sobem ou flutuam. Por exemplo, uma pedra na água afundará porque a densidade do objeto é maior que a densidade da água, assim como a âncora de um navio. Da mesma forma, balões cheios de hélio sobem porque são mais leves que o ar. Os submarinos flutuam no oceano quando seus tanques de lastro estão vazios e contêm ar, e eles afundam quando seus tanques de lastro começam a ficar cheios de água. Foi assim que eles manipularam sua profundidade no oceano, ajustando a proporção de ar e água nos tanques. Isso é comprovado enchendo um balão com 50% de ar e 50% de hélio. Como o hélio é mais leve que o ar e as proporções são iguais, o balão permanece fixo no ar, sem subir ou descer. Novamente, assim como a curva e a rotação da Terra, não testemunhamos objetos menores na Terra gravitando e orbitando ao redor, ou sendo atraídos para objetos maiores. Parece muito conveniente que a tendência da gravidade de fazer objetos menores orbitarem em torno de objetos maiores seja exclusiva do próprio globo e de todos os planetas e estrelas supostamente circundantes, nenhum dos quais podemos realmente ver em movimento ou órbita. Mesmo quando você estuda as afirmações feitas pelos magos cientistas dos chamados planetas e luas, seus cálculos começam a trabalhar contra eles, como o Eric Dubé apontou. Newton também teorizou e agora é comumente ensinado que as marés oceânicas da Terra são causadas pela atração gravitacional lunar. Se a Lua tem apenas 3.476 km de diâmetro e a Terra 12.874 km, no entanto, usando sua própria matemática e lei, segue que a Terra é 87 vezes mais massiva e, portanto, o objeto maior deve atrair o menor para ele, e não o contrário. Se a maior gravidade da Terra é o que mantém a Lua em órbita, é impossível que a menor gravidade da Lua supere a gravidade da Terra, especialmente no nível do mar da Terra, onde sua atração gravitacional superaria ainda mais a da Lua. E se a gravidade da Lua realmente superasse a da Terra, fazendo com que as marés fossem atraídas para ela, não deveria haver nada para detê-las de continuar para frente e para cima em direção ao seu grande atrator. There's a growing anti-intellectual strain in this country. Em última análise, a gravidade de Newton apagou o senso comum de para cima e para baixo, e em seu lugar normalizou a ideia absurda de que isso é possível. E isso, enquanto isso, na Austrália. Isso é uma zombaria pseudocientífica sem sentido e nada mais do que uma invenção para justificar a farsa da Terra esférica giratória. Sem a teoria da gravidade, nenhuma única pessoa em sã consciência acreditaria que a Terra fosse um globo, com parte da população existindo de cabeça para baixo na parte inferior do planeta. Isso tudo é muito simples, uma vez que você começa a romper com os anos de programação matricial sofridos desde a infância. As leis de perspectiva e densidade explicam perfeitamente o funcionamento natural do nosso mundo. Eles inventam conceitos complexos como a gravidade e ridículas redes esféricas giratórias de figuras e velocidades incompreensíveis para nos enganar. E vamos entender por que eles fazem isso em breve. Mas espere um minuto. Eu sei que você não está totalmente convencido ainda. E posso imaginar que você tem uma pergunta importante que está louco para fazer. Se a Terra não é um globo giratório, então o que acontece com o Sol e a Lua? Podemos ver o Sol nascendo e se pondo todos os dias. Estou feliz que você tenha perguntado isso. Venha comigo para a parte 4, para que possamos dar uma olhada muito mais de perto em nosso maravilhoso Sol.